Essa falsa servidão está escravizando milhares de crentes. E Jesus nunca pediu isso. Cuidado. Tem gente morrendo por dentro, sufocada por um peso que Deus nunca colocou sobre seus ombros. Gente que começou a caminhada com Cristo cheia de fé, de amor, de liberdade, e hoje vive acorrentada por um sistema que trocou a obediência pela obrigação. Trocaram o servir com alegria por um ativismo exaustivo. E o mais assustador, tudo isso com um verniz espiritual. É o tipo de engano que veste capa de zelo, mas por dentro está apodrecido de religiosidade. Um tipo de evangelho que te faz acreditar que quanto mais ocupado você está na igreja, mais aprovado por Deus você está. Mas deixa eu te perguntar, com todo respeito e verdade. Onde está escrito que Jesus quer soldados cansados e corações vazios, marchando por cargos, reuniões e ministérios, mas sem tempo para estar aos pés dele? Você serve no louvor, organiza eventos, prega, visita, lidera, posta versículo todo dia. Mas quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus sem agenda, sem microfone, sem pessoas? Quando foi que você serviu por amor e não por pressão? Quando foi que você disse não ao sistema para dizer sim à sua alma? Em Lucas 10, vemos Marta correndo para todo lado, servindo Jesus com dedicação. Enquanto isso, Maria simplesmente se senta aos pés do Mestre e ouve sua voz. Marta reclama e sabe o que Jesus responde? Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10, 41, 42. Você percebe o contraste? Marta fazia muito, mas Maria escolheu o melhor. E o melhor, segundo Jesus, é estar com ele, não apenas fazer por ele. A falsa servidão nasce quando o serviço toma o lugar da comunhão, quando o ministério vira identidade e não consequência da intimidade. É sutil, mas devastador, porque você continua fazendo coisas certas, mas com motivações erradas, e isso rouba sua paz, sua alegria e sua verdadeira conexão com Deus. Hoje, tem milhares de Martas modernas exaustas, feridas, frustradas, servindo, mas sem vida interior, ministrando, mas sem serem ministradas, carregando o nome de servo de Deus, mas vivendo como escravos de uma estrutura religiosa que sufoca em vez de libertar. E o mais perigoso? Esse tipo de religiosidade é aplaudida. Chamam de compromisso, quando é cansaço. Chamam de zelo, quando é vaidade. Chamam de chamado, quando é apenas medo de dizer não e parecer menos espiritual. Mas Jesus nunca te chamou para viver assim. Ele não te salvou para você se afogar num ativismo vazio. Ele te chamou para relacionamento, para mesa, para descanso, para paz. Sabe o que mais me impressiona? É que muitos não percebem que estão vivendo essa falsa servidão porque ela foi normalizada dentro das igrejas. Hoje, descansar em Deus é visto como preguiça. Parar para cuidar da alma é visto como fraqueza espiritual. Dizer não posso virou quase um pecado, como se você estivesse negando Jesus. Mas, na verdade, o que está sendo negado todos os dias é o próprio ensinamento do Mestre. Jesus foi claro quando disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 29. Percebe? Ele oferece descanso. Ele não impõe um peso. O jugo dele é leve. Mas muitos crentes estão carregando jugos que não vêm de Cristo. Vêm da necessidade de aceitação, da cultura do desempenho, do medo de ser esquecido, de ser julgado como crente fraco. E sabe quem se aproveita disso? O inimigo. Porque ele sabe que se não pode te parar com o pecado, ele vai te afogar na atividade. Vai te empurrar para rodar sem parar, até você confundir movimento com propósito. E quando você menos espera, sua alma está seca, seu coração está duro, você perdeu a essência e nem percebeu. É assim que ele transforma servos em escravos. Porque o escravo não tem descanso, não tem liberdade, não tem voz. O escravo só cumpre ordens. E quantos hoje estão apenas cumprindo funções, sem ouvir mais a voz de Deus? E é nesse ponto que Lutero entra com um alerta que ecoa até hoje. Lá no século XVI,
Ele denunciou uma igreja cheia de rituais, obrigações e penitências, mas vazia do evangelho vivo. Lutero não se calou diante da religiosidade que aprisionava. Ele gritou para o mundo: a salvação é pela graça, mediante a fé, e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. E o que estamos vendo hoje? Um retorno silencioso ao mesmo sistema. Uma geração de cristãos que trocou as indulgências por agendas cheias. Que acha que quanto mais faz, mais salvo está. Que pensa que agradar líderes é o mesmo que obedecer a Deus. Mas Jesus não te chamou para isso. Ele não te salvou para você ser prisioneiro de expectativas humanas. Ele não te levantou para você se perder tentando provar que é útil. Deus te quer inteiro, livre, leve e profundamente enraizado nele. Chega de medir sua fé pela quantidade de cargos ou reuniões. Chega de confundir atividade com intimidade. Porque no final, o que vai importar não é o tanto que você fez, mas o quanto você o conheceu. Tem muita gente que ainda não entendeu. Ser servo de Cristo não é ser escravo de um sistema religioso. Jesus não te salvou para você viver acorrentado a um ativismo espiritual que só serve para inflar egos e esvaziar corações. Sabe qual é o perigo disso tudo? É que quando você começa a se mover só para agradar os homens, você para de ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz: acaso busco eu agora o favor dos homens, ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se ainda agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Tá claro ou precisa desenhar? Você pode estar com a agenda lotada, liderando o ministério, dirigindo culto, organizando evento, e ainda assim completamente desconectado de Jesus. Porque ele nunca pediu performance. Ele nunca exigiu presença em todas as programações. O que ele quer é comunhão, obediência, um coração quebrantado. Lutero enfrentou essa mesma hipocrisia no seu tempo. Ele viu padres vendendo salvação, exigindo sacrifícios, impondo medos. E sabe o que ele fez? Se levantou com a palavra na mão e disse: aqui estou, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. E hoje, quem está se levantando? A falsa servidão que escraviza milhares é sutil. Ela vem com elogios, com aplausos, com reconhecimento. Mas quando você começa a depender disso, já perdeu o foco. Já trocou o evangelho pela vaidade. Já colocou sua identidade em cargos e não em Cristo. E aí vem a tragédia. Você começa a servir pela obrigação e não mais por amor. Começa a se mover pelo medo de decepcionar as pessoas, não mais pelo desejo de agradar a Deus. E isso é idolatria disfarçada. Cristo te chamou para ser livre. E a liberdade que ele oferece não é irresponsável, mas é leve, é santa, é cheia de propósito. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Você entende isso? Quando você vive para os olhos dos homens, você se aprisiona. Mas quando vive para os olhos de Deus, você se liberta. Não se trata de fazer mais. Se trata de estar mais com Ele. Porque só quem está com Ele sabe para onde está indo. Só quem anda com Jesus entende o tempo de servir e o tempo de descansar. Essa geração precisa urgentemente voltar à essência. Parar de correr atrás de visibilidade e voltar a buscar a presença. Porque no dia em que tudo isso acabar, ministérios, palcos, agendas, o que vai ficar é a sua alma diante de Deus. E aí? Ela vai estar livre? Ou acorrentada por uma falsa servidão que Jesus nunca te pediu? Você pode até estar servindo na igreja, mas se perdeu a essência do servir a Cristo, está apenas se cansando em vão. Jesus nunca pediu aplausos, posições ou reconhecimento. Ele pediu obediência. Simples assim. E aqui está a verdade que dói. Tem crente cheio de função, mas vazio da presença. Tem discípulo que virou funcionário do sistema, e isso não agrada a Deus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Mateus 7:21. Não confunda ativismo com avivamento. O que transforma vidas não é quantidade de ministério, é qualidade de entrega. Então, se você sente que virou escravo de algo que Jesus nunca pediu, é hora de romper. Volte à cruz, volte à comunhão, volte a servir por amor.
E se você quer ir mais fundo nessa jornada, se você deseja romper com a religiosidade e ser um verdadeiro discípulo de Cristo, conheça o nosso treinamento, Formação de Discípulos, no link da descrição. É direto, bíblico e vai confrontar tudo o que está te prendendo. Jesus nunca pediu o que muitos estão exigindo, mas ele continua chamando: siga-me.